Amém. Glória a Deus. Mais uma oportunidade que nós temos e Deus nos permite para fazer essa transmissão. Eu quero te convidar nessa noite a ficar um pouco com a gente, onde nós vamos falar da palavra e a palavra de Deus. Lembre-se, não é dogma de homens, não é placa de igreja, não é doutrina de homens, mas somente a palavra de Deus. Eu sempre brinco e digo, o manual do fabricante. Eu quero te convidar a buscar mais conhecimento, mais a presença de Deus, ter uma intimidade com Ele, te incentivar a ler a Bíblia, te incentivar a orar, te incentivar a falar com Deus. Não estou te pedindo nada que você venha dar para que venha contribuir comigo materialmente ou financeiramente. O que eu estou pedindo para você é que você se dê o tempo e a oportunidade de ler a Bíblia Sagrada, onde contém a palavra de Deus. Como eu digo, essa palavra te liberta, essa palavra te restaura, essa palavra te instrui e essa palavra te prepara, e esta palavra anuncia o reino que está por vir para quem crê. Eu sei que você pode crer em outras coisas, mas eu quero te convidar a conhecer esse Deus que se fez homem, que sentiu frio, fome, sofreu privações, escárnio, sofreu decepções, mas também sentiu o amor de passar por tudo isso sem reclamar, com um propósito, nos dá a oportunidade de ser reintegrado à família de Deus, ao reino celestial. Amém? Esse é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo todos os dias. Viva a experiência a cada manhã, por cada situação que vai lhe acontecendo durante o dia e esses anos que Deus tem entrado com providência. E viva a esperança. Aí vamos falar de fé. Palavra de um Deus que prometeu retornar para buscar a sua igreja. Eu e você e todo aquele que aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. Chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus, primogênito de todos. E aqui nessa palavra existe uma preocupação muito grande, porque Deus deixou essa palavra conosco e deu o legado para todo aquele que se coloca na sua presença para compartilhar. É o que está no Evangelho de Lucas 24:47. Anunciar o nome de Jesus Cristo para que as pessoas o conheçam, saibam quem Ele é, saber da sua história, saber dos seus feitos, saber do seu amor e saber do propósito que Ele colocou para todo aquele que busca. Para todas as nações, a oportunidade para falar para um irmão, para um amigo, para um colega e a todos aqueles a qual você puder falar do Evangelho. Mas também na Jerusalém, na tua casa, na tua família e até com você mesmo. Não seja apenas um ouvinte do Evangelho, da palavra de Deus, mas ouça, medite, guarde, inculque e tire suas conclusões. E acima de tudo, peça para o Espírito Santo de Deus te dar entendimento, para que você venha compreender o que Deus quer para mim e para você na sua vida. Este ministério, sempre digo, nasceu no coração de um homem que tinha um sonho de falar de uma igreja sem fronteiras. Você pode dizer, mas existem muitas igrejas que usam a internet, o Facebook, o Instagram, o Insta. É verdade. Mas o que este homem queria é que nós falássemos somente do Evangelho, da preocupação que Deus deu em falar da sua palavra, e para que as pessoas venham desenvolver essa fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. A minha e a tua fé, ela só vai crescer se ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então Romanos 10, 17 diz que a fé ela vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é? A Bíblia diz, a Bíblia fala. Não. Nosso ministério
tem a responsabilidade de te incentivar a falar o livro, o capítulo e o versículo, para que Deus venha falar no particular com você. Peça dele. Nós vamos apenas só te incentivar. Amém? Então, antes que eu comece, eu quero te convidar. Curva sua cabeça, uma oração rápida, mas que seja, não tente falar palavras bonitas. Deus conhece tudo que tem no meu e no teu coração. Antes de nós falarmos, Ele sabe. Ele é o Criador. Mas seja sincero. Uma coisa que Deus gosta é da sinceridade. Sou um pecador. Eu sou pecador. Eu careço da misericórdia de Deus. Eu me aborreço. Eu fico meio chateado com as coisas. Eu perco minhas estribeiras. Hoje mesmo eu perdi minhas estribeiras. Eu estava antes de começar a live pedindo perdão a Deus pelo livramento, que até no meu desequilíbrio Ele me conteve. Então eu agradeço a Ele por essa misericórdia na minha vida. Vamos lá? Senhor meu Deus e meu Pai, colocaste o Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso advogado. Veio essa terra como cordeiro Teu, pagou o sacrifício de cruz, tomou todas as enfermidades e tudo que o acusador nos acusava, Ele assim o tomou. Como cordeiro foi ao matadouro, ali sendo escarnecido, humilhado, mas com um propósito. Além de te servir e ser obediente a Ti, Deus, o meu Senhor Jesus Cristo mostrou o seu amor, a sua obediência, para que possamos seguir como exemplo. Saber que pelas dificuldades que passamos e por tudo que acontece em nossas vidas, ainda é pouco para medir no tamanho, sofrimento, luta e dor a qual o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Sem reclamar, sem hostilizar as pessoas que sem conhecimento ali estavam, hostilizando Ele, mas Ele oferecia a outra face. Pela ignorância de muitos, e até nos dias de hoje, por não conhecê-lo, fazem descaso. Então te peço, Espírito Santo, que o Senhor toque no coração desse homem, dessa mulher, que esteja, neste momento, abrindo o seu coração para ouvir e entender que o que Tu queres para as nossas vidas é muito melhor e maior, que supera todas as nossas expectativas. Tudo neste mundo irá ficar, mas que deixamos nessa terra marcada, assim como o Senhor deu o exemplo, para que pessoas lembrem o quanto o Senhor fez em nossas vidas. Senhor, sei também que existem pessoas que estão passando por lutas e enfermidades. Sei pessoas que estão passando por diversidades dentro da sua casa. Às vezes, pelo filho rebelde, pelo esposo ou uma esposa. Dê, Senhor, sabedoria a ambos. Traga de novo a aliança do equilíbrio e o restauramento dessa união nesta casa. Senhor, muitos têm a Te pedir, mas esquecemos que devemos mais é Te agradecer. Mas eu sei que tem pessoas ainda que não Te conhecem, Senhor. E que nesse momento, Senhor, aquela pessoa que esteja passando por dificuldade, o Teu Espírito Santo de Deus se acampe ao seu lado e que a Sua mão poderosa se estenda sobre essa pessoa e dê a cura, o livramento e a tranquilidade e a paz que o mundo não nos pode dar. Porque a paz do mundo ela é passageira e momentânea, mas a Tua é eterna. Fica conosco, Espírito Santo. Me ensina, me dá discernimento para falar da Tua palavra. E que a pessoa que ouviu, o Teu filho, a Tua filha, do outro lado, reflita e entenda que o que Tu tens para cada um de nós é maior do que todas as nossas expectativas e todas as nossas necessidades. Seja o Senhor o centro de tudo e o Teu querer se manifeste em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar a
a observar o que você está vivendo hoje do que tinha passado. Hoje o Evangelho se tornou uma utopia. Hoje o Evangelho está sendo mais para as pessoas que querem ter e esquecem de ser. Ter um bom nome, ter um bom cargo, ter uma boa eloquência, ter um bom reconhecimento pelas pessoas que estão ao seu redor. Mas esquecem de ser servos, esquecem de ser crentes, cristãos verdadeiros. E o meu Senhor, usando o seu servo, o grande missionário, Paulo, um homem que tinha vasto conhecimento, a qual foi dado para cada um apóstolo suas missões. Mas Paulo recebeu uma missão diferenciada. Não é que ele fosse melhor ou maior do que os demais apóstolos, mas ele recebeu uma missão de apregoar além das fronteiras para os gentios, e a qual esse conhecimento que ele, através do Espírito Santo, ele começou a falar, pregar, ensinar e mostrar para que as pessoas conhecessem esse Deus. E chegou a nós. Nós não somos judeus de nascimento, mas pela graça e misericórdia de Deus, o Evangelho nos alcançou, porque Deus usou um homem que fez a peregrinação. E ali ele, em um continente, conseguiu fazer a sua obra. E essa obra está bem viva nos dias de hoje. Mas essa obra também nos deixou um alerta. E eu quero nessa noite te falar sobre as falsas doutrinas. O Senhor só fala isso? Sim, amado. Eu tenho que dizer que o pecado ainda é pecado. Eu tenho que dizer que a injustiça continua sendo injustiça. Eu tenho que dizer que a maledicência continua sendo, que tudo que desagrada a esse Deus ainda está sendo bem vivido e vivendo nesses dias. Hoje estamos vivendo um período praticamente de Noé, de Sodoma e Gomorra. O amor dos homens se esfria a cada momento. As bem-aventuranças em Mateus 24 estão aí, sinais. Somente quem sabe é o próprio Deus Pai. Quando os discípulos perguntaram de Cristo, mas Cristo nos deu um indicativo de sinais. Até onde nós estamos dormindo nesse sono espiritual? Rumores de guerra, o amor dos homens se esfriando, a rebeldia que existe em nossas casas, homens que eram para guardar as leis, estão deturpando, estão infringindo para tirar benefício próprio, oprimindo o povo. Não é muito diferente dos anos passados. Por isso, eu quero compartilhar contigo. Abre a tua Bíblia, o manual do fabricante. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Não é a Bíblia diz. Eu te peço, se você tiver um papel, uma caneta e poder anotar as referências, vai ser ótimo para que você depois, no seu momento, você e Deus, peça discernimento do Espírito Santo de Deus, para que Ele abra a sua mente, a sua visão, o teu entendimento, para que Deus te esclareça o que Ele quer, além do que nós vamos falar contigo. Deus, quando nós lançamos uma palavra dessa pelas redes, ela vai a todos. Mas quando você busca no seu particular, Deus fala no particular com você. Lembre-se disso. Eu espero que todos tenham pegado. Vamos procurar explanar um pouco a palavra. 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 14. Todos encontraram? Diz assim a palavra: do meu, do teu, do nosso Deus amado. Recomenda estas coisas, dá testemunho solenemente a todos perante Deus, para que evite
contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Versículo 15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Evita essa parte. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclinaram Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, e asseverado da ressurreição já se realizou, e estão sim pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o fundamento de Deus permanece, tendo este como zelo. O Senhor conhece os que lhe pertencem e mais. Aparta-te da injustiça e todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar deste erro, será utensílio para a honra, ou santificado é inútil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, que é a justiça e a fé, o amor, paz com os que eles o coração puro invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só agendaram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Sim, deve ser brando para com todo e apto para instruir pacientemente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno da insensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele e para cumprirem a sua vontade. Essa parte do versículo 26, mas também a retorno à insensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Quantos estão sendo cativos do laço do engano? Quantos estão fazendo a vontade do engano, do toma mais, do ser mais, esquecer de se arrepender, esquecer de agradecer, esquecer de abrir o coração para Deus? Porque o engano não quer que você se arrependa, não quer que você procure a Deus, não quer que você busque mais Ele. Eu quero te botar nessa parte, quando fala de falsa doutrina, a falsa doutrina, versículo 14: recomendar essas coisas, dá testemunho solenemente a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subvenção dos ouvintes. Muitas pessoas gostam de dar vazão para comentários maldosos. Por que eu vou
ficar dando ouvidos. Eu sei que por dar ouvido a essas pessoas nos deixa muito distante de Deus. E eu te explico. Recomendar essas coisas para que dê testemunho e evite perante Deus. Evite contendas com palavras que nada se aproveita, exceto para a subvenção de ouvintes. O cara começa a falar que você não é crente, começa a dizer que esse Deus é só história, é só loucura. Eu sei que o evangelho é levado de uma forma muito errada, não dizendo: ei, você é mentiroso, para de mentir. Ei, você é roubador, para de roubar. Ei, você está na glutonaria, para com isso. Hoje o evangelho não se fala mais nisso. O evangelho faraônico é só naquela vitória, vitória, vitória e vitória e vitória. Procurar se apresentar a Deus aprovado como um bom obreiro e que não tenha que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Quando a pessoa se propõe a falar do evangelho, o versículo 15 aqui: procura te apresentar aprovado, está falando, busca a presença de Deus, estuda, lê. Você tem que tirar esse tempo para buscar mais com Deus. Quando você busca a presença dele, para se apresentar como obreiro aprovado, eu posso dizer que em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra como uma espada de fina medula. Quando você se aplica, você fala da palavra de Deus, é como uma espada, e ela separa o joio do trigo. É isso que Cristo colocou no coração de Paulo, para que Paulo falasse aos demais. Procura te apresentar-te a Deus. Como se apresentar a Deus? Se apresentar a Deus seguindo as suas normas, seguindo os seus mandamentos, seguindo a sua vontade, seguindo tudo aquilo que Ele quer que eu e você faça. Quando Ele coloca essa parte justamente para você, em Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus ela é que nem uma espada, mais penetrante. E uma espada sabe que ela penetra, ela corta. Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam e passarão a impiedade ainda maior. Por que eu vou ficar em falatórios profanos, falando o que não devo, participando de coisas que não tem nada a ver com a minha vida e que nada aproveito vou ter? Paulo, quando fala aqui justamente no versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, evita igualmente falatórios, eu faço a alusão da própria palavra no Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem senta na roda dos escarnecedores. Porque quando você senta na roda dos escarnecedores, você começa a esquecer de Deus e começa a falar coisas que não devem. Brincar ali naquele momento para distração, mas quando você entra para o santo, é outra história. Então Paulo se preocupou com isso, e aqui está falando como Timóteo também. Quando ele fala, no livro de Timóteo, essa preocupação. Tanto é que no Salmo 1, verso 1, fala, bem-aventurado o homem que não senta na roda dos escarnecedores. Versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói, como câncer, entre os quais se inclui Emineu e Fileto. Existem homens que não querem que você busque a palavra de Deus. Porque eles estão tão distantes de Deus que a sã doutrina para eles de correção, eles não querem. É muito mais fácil colocar a campanha da vitória, a campanha do empresário, a campanha do bem-sucedido, a campanha do bam-bam-bam, e esquece.
precisamos nos relacionar com Deus, precisamos nos converter. Precisamos entender que vivemos num mundo cheio de adversidades, com atratividades que podem nos desviar do caminho reto de Deus. E eu te explico isso. No versículo 17, abre a tua Bíblia. Não é? A Bíblia diz, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, no mesmo de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos seus ouvidos. Existem homens que têm comichões nos seus ouvidos que não querem ouvir mais a palavra de Deus. Por quê? Não dá lucro, não dá ibope, não dá igreja cheia, não dá arrecadação de dízimo alto, nem de oferta. Falar de pecado, de arrependimento, não enche igreja, não chama seguidores, mas dá uma ilusão de falsa doutrina, dizendo que a pessoa vai ser bem-sucedida, vai ter tudo aquilo que quer, que você nasceu para ser vitorioso. Você nasceu para ser vitorioso em Cristo, esperando dele o galardão e a promessa de viver ao seu lado por séculos e séculos. Ele não falou que você iria viver em vitória nessa terra, você iria passar por lutas e provações. João 16, 33. No mundo tereis aflições, porém tem bom ânimo. Ninguém quer ter bom ânimo, ninguém quer ter luta. Então é por isso que esses homens já têm comichões nos ouvidos e não querem falar para você que nesta vivência, neste mundo, você vai passar por luta. Por isso que justamente 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, virão tempos em que esses homens que querem que você não tenha intimidade com Deus, eles não suportam mais ouvir a palavra de correção da sã doutrina, porque dá comichões nos seus ouvidos. É isso que Paulo está falando no versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como o câncer, aos quais inclui Emineu e Fileto, lá no passado e hoje. Versículo 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando-se da ressurreição que já se realizou, estão pervertendo a fé de alguns. Quando o cara não quer que você saiba que você precisa de Deus, que você tem que buscar a sua presença, ele não entra e não quer que você entre. Ele quer só usufruir da lã e da gordura neste momento. Esses homens, dá uma olhadinha, não é? A Bíblia diz. Volta para trás. Não é? A Bíblia diz. A palavra do Senhor nos dá um pequeno conselho. No versículo que eu falei, versículo 18, eles se desviaram. Eu vou falar de quê? De Mateus, capítulo 7, versículo 15. Cuidado. Em outras versões, cuidado e acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm como vestido de ovelhas, porém são lobos disfarçados. Eles não entram e não querem que você entre. Por quê? Estão tão preocupados com hoje, com o presente, nesta vida, e esquecem que o que tem para nós é muito mais importante. A vida eterna. Versículo, eu quero te convidar no versículo 19 agora. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanecer, tendo este selo, porque o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aí eu faço uma pequena ressalva no versículo 19. Aí vem aquilo que eu te falei. Para você se apartar dessa injustiça, você tem que ter uma comunhão com Deus. E nessa comunhão com Deus vai ter a instrução da palavra. E aí que a instrução da palavra vai aumentar a tua fé e a tua confiança. É o que eu falei em Romanos 10, 17. A tua fé, ela vem por ouvir o quê? A campanha da arca. A tua fé vem crescendo
pela campanha da água, que tu ora ali, um copo d'água, a tua fé aumenta por pegar ali o lenço, a tua fé vai aumentar por pegar a caneta santa, a tua fé vai aumentar por estar 3, 6, sexta-feira? Não. Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A arca? O manto? A água? O sabão do lavadeiro? Não. Ouvir a palavra de Deus. E por ouvir a palavra de Deus, você tem que se dispor a buscar a sua presença. Ler a Bíblia. Vou passar para o versículo 22. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge outrossim das paixões da mocidade. Que é fugir das paixões da mocidade. Eu, você, todos nós passamos por um momento desse. Mas muitas das vezes ainda estamos vivendo essas paixões. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que o coração puro invoca ao Senhor. O que Deus quer é que nós não sejamos escravos dos desejos e dos prazeres desse mundo, que tudo vai ficar, mas sim um amor pelo próximo, pela família, para poder invocar o nome de Deus. Mas quando nós nos deixamos levar e colocamos todas essas coisas do mundo serem superiores a Deus, Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terá outros deuses. As paixões do mundo, os prazeres do mundo tornam-se Deus em nossas vidas. Lembre-se, Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima dos teus desejos, das tuas vontades, Deus em primeiro lugar. Aí eu abro um leque para a nossa atualidade. Abra aí em Romanos, capítulo 1. Ah, essa vai doer. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Manual do fabricante. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é o bendito e eterno. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural e contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamam em suas sensualidades uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si a mesma e a recompensa que convinha no seu erro. Eu estou falando de fé. Aí vem a pergunta: você confia em Deus? Você acredita em Deus? Você acredita que Deus criou os céus e a terra? Se você acredita em Deus, você acredita que essa é a palavra de Deus? Então Deus está dizendo que os homens estão mudando as suas verdades. A verdadeira verdade é que nós devemos procurar Deus. A verdadeira verdade é que devemos se submeter à sua vontade. A verdadeira verdade é que nós devemos submeter e reconhecer a soberania sobre o mundo, o cosmos, sobre nossa vida e a nossa existência. Mas espera aí. Mas nós estamos colocando, como eu falei, amuletos, prazeres, desejos maiores do que esse Deus. E quando Deus vê isso, Ele nos deixa. Porque Deus não compactua com o pecado. Então Ele nos deixa as nossas vontades, a palavra correta, as nossas paixões. Versículo 26. Romanos 1, 26.
pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Deus não quer. Ele abandonou porque você se afastou dele. Deus não compactua com o pecado. Ele começa a falar. É natural as pessoas encararem isso com a maior naturalidade no mundo moderno. Mas Deus continua dizendo que é errado. Eu digo, eu tenho exemplos na minha casa. Eu tenho exemplos no meu sangue. Que estão enveredando por estes caminhos errados. Mas eu aprendi com um servo de Deus, não para. Continua falando. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado a qual pratica. Eu amo os meus, mas abomino e não aceito as suas práticas. É diferente. Porque Deus, Números 23, 19, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mateus 5, 17, não foi mudado nenhuma lei, continua ainda presente. Então, para esses homens, as falsas doutrinas, os falsos mestres, para eles tudo é natural. Tudo isso eles passam a mão. Por quê? É muito mais vantagem calar-se para obter-se vantagem. Lembre, é muito mais vantagem calar-se para obter vantagens. O homem não fica dizendo que o pecado é pecado, mas não. Você pode ser um pecador, mas existe um mundo de vitória. Aí começa aquela enrolação toda, e ali mexe com o emocional das pessoas, aflora o desejo, e aí vem o engano. Porque essa palavra de Gênesis e Apocalipse diz: arrependei-vos dos vossos pecados. Eu larguei a vida boêmia porque eu ouvi um homem que falou dessa palavra, que o que eu vivia era errado, e todos os dias estou me procurando me corrigir. Falta muito, mas isso não me desobriga de continuar e procurar a melhorar na presença de Deus. Por isso que em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procure te apresentar como um obreiro aprovado e que maneje bem a palavra da verdade, essa verdade que me diz que eu tenho que mudar. E para mim mudar e ter fé nisso, eu tenho que ouvir mais a palavra de Deus. Não é ouvir a promessa da arca, a promessa da arca, a promessa da caneta, a promessa do manto. Não, é ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, que a minha fé ela vai crescer, vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu sei que eu estou entrando num momento de transformação. E Paulo coloca aqui, Romanos 1, 25, que os homens estão mudando a verdade de Deus. E os nossos jovens de hoje estão sendo bombardeados por essa coisa que é comum. Homem com homem, mulher com mulher. É normal. Não é normal. Estão trocando a natureza. Deus diz que homens estão deixando a sua natureza normal para fazer aquilo que abomina aos seus olhos. Anatomicamente, clínico, genético, é impossível. Será se ainda queres viver no engano? Não, mas eu vou tocar na arca. Na arca está tudo bem. É amor. Hoje vamos distribuir amor. Não, amado, não tem amor não. Tem que ter um momento de realmente você procurar Deus, que está chegando o momento de nós prestarmos conta com Deus. Os meus estão caminhando para um caminho correto, mas tem outros também que estão indo enveredando para o engano, achando que isso é normal. E o que eu posso fazer é que nem os profetas falavam antigamente, quando o templo foi destruído, passaram 200 anos antes de
Israel chegar ao cativeiro 200 anos, avisando, se arrependei-vos, arrependei-vos, até que a conta chegou. E para a gente, a conta está chegando. Então cabe a mim e a você falar para aqueles, os outros e os nossos, que a conta vai chegar, que tudo isso que eles estão vivendo é errado. Não estou pedindo para você hostilizar A e nem B. Estou pedindo para que você fale que existe um Deus de amor que quer que você venha conhecê-lo. Conhecendo, você vai ver que Ele quer te oferecer uma coisa chamada salvação. Mas também Ele não vai te obrigar. Ele quer que você decida. Lembre-se bem disso. Mas hoje os homens estão mudando a verdade de Deus. A verdade do arrependimento pela verdade da vitória. É isso que está acontecendo. E quando você começa a falar dessas verdades, a moçada cai em cima, começa a te malhar. Você sabia por que um inseto chega perto de uma luz? Porque a luz incomoda. E quando você se torna luz, você incomoda aquele que estava em trevas. Continue sendo luz. Continue perseverando e avisando. Deus está voltando. Cristo quer você ao lado dele. Não canse de falar. Fale da palavra de Deus. Lembre-se, essa pessoa que está do outro lado, que talvez não conheça Cristo, ela precisa saber que Ele está voltando. Que Deus te guarde, que Deus te cuide, que Deus te abençoe em nome de Jesus.